Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no nosso terceiro trimestre, onde fala sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós já estamos na lição de número 4, que traz como nosso tema o encontro de Ruth com Boaz. Nós vamos hoje aprender sobre esse encontro, como ele se deu, e falaremos um pouquinho sobre mais um personagem dos remanescentes de Israel que está surgindo, que é Boaz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui que a lição ela está dividida em 3 tópicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre Boaz, o remidor. Falaremos também sobre o carinho de Boaz para com Ruth e concluiremos com a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Louvado seja Deus, né? Que Deus abençoe os meus irmãos. Quero mandar um abraço a todos os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Mandar um abraço aí para a minha família, a missionária Vívia, meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel. Também abraçar toda a igreja aí na cidade de Curitiba. Que Deus abençoe meus irmãos. Quero também mandar meu abraço ao nosso pastor presidente, pastor Elcio Monteiro, e a nossa pastora missionária Nazaré. Que Deus abençoe os nossos amados. Também mandar o nosso abraço para todos os nossos pastores aqui do campo de Macapá, no estado do Amapá. Deus venha abençoar meus irmãos aqui no campo e em todo o nosso estado também, nos demais campos, nas demais cidades. Nossos pastores que estão trabalhando para o Senhor Jesus, que Deus possa te fortalecer, te abençoar. Mandar o nosso abraço ao pastor Valdemir Dias, lá em Suriname. Deus abençoe meu companheiro. E também o pastor João Arão, na cidade de Dondo, na província de Beira, lá em Moçambique. Que Deus abençoe todos os nossos amados e queridos irmãos. Muito bem, queridos, nós estamos na nossa 4ª lição e o tema é o encontro de Ruth com Boaz. Texto áureo: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo de número 12. Verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Eu vou repetir a verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Leitura bíblica, Ruth, capítulo de número 2, verso 1 ao 4, e também do verso 11, 12 e 14, que diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Glória a Deus. Amados, nós vamos continuar falando sobre a história de Ruth, Graças a Deus, mostrando a realidade daquilo que houve dentro do contexto dos juízes. Deus teve, e como sempre tem,
um remanescente fiel. O contexto dos juízes é o contexto de apostasia, de desvio. No entanto, nós vemos aqui homens e mulheres de Deus que não se apartaram do Deus vivo e que foram fiéis ao Senhor, mesmo diante de crises e lutas espirituais que viveram. E nós falamos na lição passada sobre a amizade de Noemi e Ruth, sogra e nora. E aí nós vamos agora entrar no segundo capítulo, e nesse segundo capítulo nós vamos ver um outro personagem, aleluia, dos remanescentes fiéis. Nós vamos ver o homem chamado Boaz, né? E nós vamos falar desse encontro que houve entre Boaz e Ruth, a moabita. Nós já aprendemos na lição passada que Noemi chegou em Belém de Judá e Ruth, ela a acompanhou. O amor, o apego, o entrelaçamento entre ambas levou-as a permanecerem juntas e passarem as lutas, as crises, mas sempre de mão dadas. Nora e sogra chegaram em Belém, passando muita dificuldade, porque elas vieram sem nada. Então, ao chegar em Belém, nós vamos perceber que Noemi vai instruir Ruth, e Ruth vai obedecer Noemi. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para sempre. Então, quando nós vemos aqui, nós vemos que essas duas mulheres de Deus, elas vão se ajudar mutuamente. Ruth, moabita, a jovem moabita, viúva de Malom, como nós já aprendemos nas lições anteriores, olha para sua sogra e disse: minha sogra, se nós ficarmos aqui nós duas, nós vamos morrer de fome. Então me permita que eu vá. Isso revela o caráter de Ruth, de obediência, de temor, de respeito para com a sua sogra. Ela disse: me permita que eu vá colher trigo, colher cevada, me permita que a gente possa buscar alimento. E a Noemi disse: vai, minha filha. Então, quando ela foi colher, né? Louvado seja Deus, o alimento para trazer para a sua casa, para trazer para a sua sogra, porque elas se amavam, né? Então, nós vemos aqui o nosso Deus começando a trabalhar, começando a agir, né? Em prol de trazer, né, a bênção para a família de Noemi, a fim de virar o cativeiro de Noemi, um cativeiro de luta, de prova, né, de privação. Deus estava já trabalhando através da vida dessa jovem moabita para mudar completamente a história daquelas duas viúvas. Louvado seja o Senhor Jesus. E aí nós vamos então ver que quando ela vai para os campos, né, ela vai trabalhando, escolhendo, né, todo homem de posse em Israel, pela lei de Moisés, deveria não rabiscar tudo, mas sempre deixar alguma coisa para que os pobres da terra viessem colher. E Ruth entra, né, nessa fileira, e aquilo que os segadores vão segando, vão colhendo e vão deixando para trás, ela vai juntando, colhendo do que está sendo deixado pelos segadores, e com isso ela leva o mantimento para a sua casa. Então nós vemos aqui que, por acaso, ela ficou no campo desse homem chamado Boaz. E nós vamos falar desse encontro entre ela e ele. Então ela ficou ali naquele campo, cegou, conseguiu colher bastante, levou para casa e assim se alimentava. Então vamos falar do Boaz. Boaz, o remidor. Querido, quando nós falamos de Boaz, a gente percebe na leitura que fizemos que ele era um homem valente e poderoso. Quando nós pegamos a expressão, a palavra Boaz, o seu significado é exatamente isso: um homem de posse, um homem de poder. Isso indica que Boaz era um homem que tinha muitas posses, era um homem rico, abastado, mas também, ao mesmo tempo, a Bíblia nos informa que ele era um homem valente, era um homem que tinha um caráter íntegro. E a gente vai percebendo isso na leitura que a gente faz do capítulo 2 de Ruth, que nós vemos que ele era um homem de muita influência, era um homem conhecido,
Era um homem que as pessoas respeitavam, porque ele era um homem respeitável. Ele tratava sempre todos com muita urbanidade, com muito carinho, sempre atentando para as necessidades. E ele observava tudo, ele é um homem muito observador, um homem que estava ali, mas estava observando o que estava acontecendo. Então nós vemos aqui este homem, um homem rico, de posse, corajoso, com caráter íntegro, respeitável, sociável e um homem da linhagem do esposo, do falecido esposo de Noemi, Elimeleque. Ele era dessa linhagem. Segundo alguns sábios de Israel, o parentesco dele era sobrinho, ele era sobrinho de Elimeleque, que foi marido de Noemi. Então ele era um parente próximo de Noemi, glória a Deus, por causa de Elimeleque. Então nós vemos aqui que esse é o Boaz. E como ele era um parente próximo, então um homem de posse, ele se enquadrava dentro dos requisitos que eram necessários para que um parente próximo pudesse remir ou resgatar aquele parente pobre que perdeu tudo. Vamos entender que quando Elimeleque estava vivo em Belém, que a fome se agravou, ele vendeu suas posses e saiu para peregrinar em Moabe. Então, quando Noemi volta, ela volta sem nada, porque ele já tinha vendido a posse. Mas como Boaz era parente de Elimeleque, pela lei, ele poderia resgatar novamente as terras e a posse e o campo para que Noemi pudesse trabalhar novamente. Então, como ela era pobre e não tinha mais condições de comprar de volta o seu campo, então a lei permitia que um parente próximo pudesse fazer isso e devolver para aquela família o seu campo para que pudesse sobreviver. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dentro da lei de Moisés, nós temos esse amparo, né? Esta acolhida. A lei já previa que se um pobre vendesse as suas posses, um parente próximo que tivesse pelo menos três coisas. Primeiro, o direito de realizar essa compra, né? Então não poderia ser um estrangeiro. Um estrangeiro não teria esse direito. O direito seria para aquele que fosse um parente próximo. Quanto mais próximo, melhor. Segundo, a lei dizia que devia ter posses, obviamente que era para comprar a propriedade que fora vendida. Terceiro, não bastava ele ter o direito de ser um parente próximo, não bastava ele ter posse, ele também deveria ter boa vontade. Porque no caso aqui de Ruth e de Noemi, havia um parente mais próximo de Noemi e Ruth, que não quis, né? Não quis, ele se enquadrava em tudo, tinha posse, queria até comprar, mas quando falou que não bastava somente ele cumprir a lei de Goer, que é o resgatador, ele também deveria cumprir uma outra lei, que também estava assentada na lei de Moisés, que era a lei do levirato, uma lei antiga, que vem da antiguidade, né? Nós vemos o primeiro caso lá com Tamar e Judá, em que ele deu o primogênito dele para casar com a sua sogra Tamar, e esse primogênito faleceu. Ele deu o segundo filho e disse para o segundo filho: suscita a descendência do teu irmão falecido. Essa lei era chamada lei do levirato, levir. Então aqui, né, no caso de Ruth e Noemi, as duas leis que deveriam ser aplicadas. A primeira lei era do resgatador, que era com relação às posses, mas também havia a possibilidade, né, de suscitar semente ao falecido, a Malom, a Elimeleque. Então, haveria de ter boa vontade daquele que fosse fazer isso, né? E aqui nós vemos que o primeiro parente mais próximo rejeitou, não quis, porque exatamente disse: não, eu já sou casado, eu não posso me casar com a Ruth, né? Eu até gostaria de resgatar a terra para eles, mas aí eu já sou casado, já tenho meu compromisso, eu não posso. É aí que entra Boaz, porque Boaz é solteiro, né? É solteiro, é rico, tem posses, é parente próximo, louvado seja Deus. E lá na frente
nas outras lições nós vamos perceber que ele vai casar com Ruth. Hoje nós vamos falar desse primeiro encontro. Louvado seja Deus, que é muito bom, que é muito belo. Então, diante disso, depois que ele preenche, né, os requisitos que a lei exigia para o resgate, o goer, e para o levirato, né, o levi, que é fazer o papel de cunhado, que é suscitar descendência, aí nós vamos ver que então Boaz ele vai se casar. Isso na próxima lição. Na de hoje, nós vamos perceber que esse homem chamado Boaz era um homem muito respeitado, aleluia, dentro de Belém, nos campos de Belém. Ele era um homem respeitado, era um homem honrado, ele era um homem que tinha temor no coração. A gente percebe que Boaz, ele tem um temor de Deus e por isso que ele se enquadra, né, nas fileiras dos remanescentes fiéis, porque se toda a nação estava se apostatando de Deus, se desviando de Deus, mas havia os remanescentes, irmãos. E Boaz é um desses homens que era temente a Deus. Nós vemos isso quando ele, no versículo 4, ele dá a saudação, aquela saudação, quando ele sai de Belém, da cidade de Belém, vai para o interior, para o campo onde está as suas posses, para observar como está o andamento do trabalho no seu campo, e quando ele chega lá com os seus trabalhadores, ele usa a seguinte expressão: o Senhor seja convosco. Aleluia. Foi a saudação que esse patrão, né, que esse dono do campo chegou e saudou os seus trabalhadores, né? Que palavra abençoada, o Senhor seja convosco. Isso indica que ele não era arrogante, não era prepotente, não era ignorante, não era soberbo, não era orgulhoso, era um homem humilde. Isso revela humildade. Falou com os empregados, tratou os empregados com urbanidade, com carinho, né? E, meu irmão, um relacionamento, né, de um homem que teme a Deus é diferente. Por quê? Porque ele sabe que ele é senhor daqueles empregados, verdade, por causa das suas posses, por causa do seu poder aquisitivo. Mas ele também sabe que ele tem um Senhor no céu e que ele também é servo. Então, é muito diferente quando a gente lida com um homem de posses, mas que é temente a Deus, que teme a Deus. Então, ele não é arrogante, ele conversa com todos, ele trata bem todos, e isso nos revela o caráter de Boaz, louvado seja Deus. E quando ele chega, trata os seus empregados da mesma forma, né? Olham para ele e também responde a saudação com o mesmo grau de respeito, né? Com o mesmo grau de carinho e reconhecimento para com o seu chefe, para com o seu líder, para com o seu patrão. E ele diz assim: o Senhor te abençoe. Olha que sabedoria. Porque os empregados sabem, irmãos, que na bênção do patrão eles serão abençoados. É isso que muitos empregadores precisam entender. Na bênção do teu chefe, você será abençoado. Existe uma palavra no livro de Salmos que Deus pede, ou melhor, ele uma palavra no livro de Deuteronômio que Moisés pede a Israel, se caso vão para uma outra nação, que orem pela paz, porque naquela paz eles terão paz. Então, quando eles devolvem essa saudação para Boaz de forma educada e generosa, eles estão também mostrando que eles desejam que o seu patrão cada dia cresça, prospere, seja uma bênção, né? Então, aqui nós vemos aqui o relacionamento entre patrão e empregado. Aqui a Bíblia já está nos ensinando como é que deve ser o nosso tratamento. Louvado seja o Senhor Jesus, porque patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprio de cada um na relação de trabalho. Isso a gente vê em Efésios 6, Colossenses 3. Então nós percebemos que a Bíblia nos ensina de que maneira nós devemos nos portar. E nós vemos aqui, quando ele chega no campo, há esse tratamento. Louvado seja Deus, e ele vai conversar com todos, mostrando que ele é um homem que está aberto ao diálogo, é um homem que não se fecha no seu poderio, mas é um homem que sabe
se comunicar é tratável. Louvado seja Deus. A Bíblia mesmo fala para que aqueles que têm posses e que são cristãos, que eles devem ser comunicáveis, eles devem conversar, né? Eu sei que a vida é corrida, muito trabalho, a empresa é muita coisa, mas você deve tirar momentos para você se comunicar. Louvado seja o Senhor Jesus, e não se fechar na sua redoma de trabalho, de empresa. Não, a Bíblia dá conselho para que nós venhamos aprender a lidar. Boaz é um homem de uma sabedoria gloriosa que vem do céu. Tiago, capítulo de número, aleluia, 3, e o versículo de número 17, está escrito assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, depois cheia de misericórdia e depois de bons frutos, sem parcialidade, aleluia, e sem hipocrisia. Boaz era um homem sábio, uma vez que essas características, essas qualidades, a gente percebe neste homem de Deus, nesse personagem, neste servo de Deus. A gente observa a maneira em que ele trata seus empregados. E a gente observa na Bíblia Sagrada que ele é observador e de repente ele olha para Ruth. Mas tem uma moça ali trabalhando, catando os rabiscos que estão sobrando, e algum dos empregados, olha como ele tinha diálogo, conversa com todos, era aberto a todos. Disse: meu senhor, essa senhora, ela é nora da Noemi, ela é uma moabita, o nome dela é Ruth. Mas se eu lhe contar a história de amor dessa mulher, pois ela deixou o pai dela, deixou a mãe dela, deixou a parentela dela, deixou a família, deixou a terra de Moabe, deixou tudo para cuidar desta velha senhora, mas não deixou. A outra nora foi embora, mas ela se apegou. Quando Boaz começou a ouvir essa história e olhar para aquela jovem trabalhadora, ele começou a pensar assim: mas que jovem bela, que história bonita. E seus olhos já começaram a brilhar. Óbvio, irmãos, o nosso testemunho vai na nossa frente. Veja que testemunho você está dando. Qual é o testemunho de Deus que você faz com que as pessoas percebam de Deus a respeito de você? Você é uma serva de Deus de verdade? Você é um servo de Deus fiel? Deixa o teu testemunho ir na frente, falar por ti. Porque o teu testemunho indo na tua frente, falando por ti, ele abre portas para você. É isso que nós vemos aqui. Nós vemos aqui uma jovem de testemunho espiritual, de testemunho moral. Uma mulher, uma jovem que soube se colocar no seu devido lugar. Louvado seja o Senhor Jesus. E que foi ali para o campo para trabalhar, e tão somente trabalhar. Ela não dava confiança para ninguém. Ela estava ali para suprir com a sua necessidade, a necessidade da sua sogra. Trabalhava o dia inteiro, no calor do dia, e voltava de tardezinha levando suprimento para a sua família. E isso empolgou, obviamente, aquele jovem, né, aquele homem de Deus, né, que ele viu essa bela história e viu dizer que ela largou os deuses de Moabe. Largou, meu patrão. Ela largou os deuses de Moabe e ela veio para se abrigar debaixo das asas do nosso Deus. Nós soubemos que ela disse para Noemi que o Deus de Noemi seria o Deus dela e o povo de Noemi seria o povo dela. Eu disse: que mulher abençoada. Ela veio se abrigar debaixo das asas do nosso Deus. Aí o coração do homem disparou. Por quê? Porque ele estava ouvindo o relato de uma jovem que tinha testemunho e que temia a Deus, mesmo não sendo uma israelita, né? Irmãos, todo homem de Deus que tem altar de oração, ele vai querer casar com uma mulher de Deus que viva no altar da oração. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus que vive na presença do Espírito Santo, ele vai querer casar com um homem que vive, uma mulher que vive na presença do Espírito Santo, querido. Nós não podemos entrar em julgo desiguais, né? Nós não podemos. Apesar de que aquela jovem era uma moabita, porém ela era uma moabita convertida ao Deus de Israel.
Então o coração do homem disparou, ele já estava buscando uma mulher para casar. Mas ele não queria uma mulher qualquer, ele queria uma mulher que temesse a Deus. Ele queria uma mulher que amasse. Ele queria uma mulher trabalhadeira. E tudo isso ele começou a ver nos relatos, né? Ele começou a ver ali naquilo que chegava aos ouvidos dele, naquilo que estava contando para ele. Disse, meu Deus, essa mulher, isso é. E é uma jovem que não abandona. Ele disse, é essa que eu quero casar. É essa que eu quero ir até o final da minha vida, porque ela não vai virar as costas para mim, não vai me abandonar. Hoje eu tenho posse, mas se por acaso eu ficar pobre, né, e passar uma crise, ela não vai me largar. Meu irmão, isso começou a encher o coração de Boaz, né? Começou a encher, porque é isso que a gente quer. O companheirismo, a amizade, o casamento é uma coisa séria. Aleluia, até o final da vida, até que a morte separe. E quer você passe na bonança, quer que você passe no vale, né? Nos altos ou no vale, na bonança ou na escassez. Meu amado, o importante é que a crise não afete o nosso companheirismo, o nosso amor, a nossa amizade para com o nosso cônjuge. Então, Boaz é um homem que está querendo casar, está à procura de uma jovem, não somente bela, porque a beleza e a formosura, elas são enganosas, isso passa. Né? Provérbios 31, aleluia, vai falar que enganosa é a formosura, né? E a beleza, porque isso passa. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, quando ele ouviu que ela era uma mulher temente a Deus, ele, opa, parece que eu estou diante da mulher dos meus sonhos, né? É o que eu imagino, o que o coração dele está pensando. Então, aqui nós vemos que vai se dar esse encontro agora. Ele está no campo, falando com os trabalhadores, ouvindo esses relatos daquela jovem, né? Aquela jovem que ela não precisou falar nenhuma palavra para ele, só o testemunho, né? E ele sabia, o testemunho que ele sabia daquela jovem era tão grande que a cidade inteira não falava de outra coisa, a não ser do apego e do amor com que aquela jovem estava entrelaçada com a sua sogra, Noemi. Então ele já estava ouvindo o relato de Ruth já há muito tempo, né? Porque a cidade já estava ali falando, olha, chegaram as duas, a Noemi chegou, mas veio uma nora com ela, meu Deus, é melhor do que 7 filhos que ela tem, porque é uma nora fiel, leal, que tem uma amizade tremenda, um amor, um apego, cuida, zela, não deixa, né? Meu Deus do céu, tudo isso Boaz foi botando no coração, disse, essa é a mulher. Essa é a mulher, essa é a mulher. Então aqui nós vamos dar no momento em que ele vai se encontrar com ela. E esse encontro está no campo. Então Boaz aqui vai tratar ela com carinho, né? Muito carinho, respeito. Muito respeito. E aqui a lição diz assim, a pureza não exclui a ternura. Era um homem respeitável, era um homem santo, era um homem temente a Deus, servo do Deus Altíssimo, mas que sabia tratar as pessoas com carinho. Né? Sabia, era um homem respeitado, respeitável, chamou logo todos os empregados e disse, não quero que ninguém toque nessa moça. Respeitem ela. Deixe ela lá no lugarzinho dela trabalhando. Tratem ela com cordialidade. Tratem ela com urbanidade. Não quero aqui no meu campo, né, nas minhas posses, ninguém tratando mal ninguém, né? Ninguém. E outra coisa que eu quero falar para vocês, dizia Boaz para os empregados, deixa sobrar mais um pouquinho para ela levar. Ela está com necessidade, né? Ele não tem em casa o que comer. Então deixa levar. E na hora que parava, os trabalhadores paravam para ter aquele momento de merenda, de alimentação, né? Boaz disse assim, venha cá, minha filha, né? Sente mais aqui próximo, pode comer daquilo que os trabalhadores estão comendo, né? Você aqui está o dia todo colhendo essas espigas, come, Ruth com a fome, irmãos, meu Deus, não tinha nada em casa, ela com a fome, e o Boaz, venha, não fique com medo, eu já falei para todos eles aqui te respeitar, tá? Todos eles aqui já sabem que devem te respeitar. Ele era um homem, irmão, que sabia tratar, era um homem sábio, né? Era um homem carinhoso, chamou ela de minha filha, com respeito. Minha filha, sente mais aqui perto, coma. E ela chegou,
sentou, depois da palavra que trouxe ao coração dela segurança, aleluia, trouxe segurança, ela ficou em paz, meu, tô abençoada hoje aqui, hoje é o meu dia de bênção que Deus está me dando. E naquele momento ela sentou, se alimentou, comeu, né, sobrou, né, se alimentou bem. Por quê? Porque este homem se dirigiu a ela de maneira carinhosa e afetuosa. Não foi com grosseria, não foi com ignorância, não foi com estupidez, não foi se achando porque tinha posse melhor do que ela. Muito pelo contrário. Boaz aqui revela para todos nós, líderes, pastores, servos de Deus que trabalhamos com o povo, que as nossas palavras ácidas, elas só trazem prejuízo à obra de Deus. A gente precisa aprender a tratar as pessoas. A gente precisa aprender a tratar a nossa família. Não é só corrigir, não é só disciplinar pai de família, que você deve disciplinar, deve corrigir, mas você também tem que dar carinho. Você também tem que saber tratar teus filhos, conversar, falar do amor de Deus. Você também tem que mostrar para eles o amor que você tem por eles. A esposa não é para ser tratada a pontapés, marido. Não há necessidade para isso, nunca houve. Porque Deus não colocou Eva ao lado de Adão para ele estar pisando. Não faça isso. Deixe de ser ignorante, estúpido, grosseiro, mal educado, com palavras ácidas. O que são palavras ácidas, pastor? São aquilo que fere. O ácido, quando tu joga, pega na tua pele, não sai queimando tudo, formando ferida. Pois é, assim tem muitos cristãos que não têm tato com a família, que não têm tato com o rebanho. E aí levam palavras ácidas, que não sabem dialogar, que não sabem conversar, né? Louvado seja o Senhor Jesus. E aqui nós estamos vendo um tratamento de um homem, louvado seja Deus, para uma jovem, de uma forma que ela se sentiu segura. Uma pergunta que não quer calar: a tua esposa se sente segura ao teu lado? Ou ela prefere estar bem longe de ti, estar andando por aí? Ela se sente segura? Você transmite essa segurança? Porque, já disse e repito, não é o fácil de chamar a atenção, de repreender, que isso é próprio do marido, né? Mas também a segurança nas palavras, o carinho, o afeto. Isso é muito bom. É isso que Deus deseja. O tratamento, irmãos. Cuidado com o tratamento. Cuidado com o tratamento com os teus filhos. Saiba o que você está falando. Cuidado com o tratamento com a sua esposa. Esposa, cuidado com o seu tratamento com o seu esposo. Mulheres que não sabem respeitar o marido. Mulheres que acham que são homem da casa. Você não é, você é esposa. Você é esposa. Você pode ter a maior posse, ter o melhor emprego, ter o maior poder aquisitivo entre você e o teu marido. No entanto, você é esposa. E como esposa, você se submete a ele. E tudo que você tem também é submetido a ele. No Senhor. Não pense você que você é que manda, é que faz e acontece. Mulheres aí que não tem compostura, né? O marido fica corado de vermelho, de vergonha, porque ela chama atenção mesmo. Ela é arrogante. Desculpa, você é arrogante, você é ignorante, você é estúpida. Precisa aprender a se posicionar como mulher. Aprenda com Sara. A Bíblia manda que as mulheres devem ter o marido encoberto no coração. E Sara chamava Abraão de Senhor. Isso não diminuiu Sara. Muito pelo contrário, isso enalteceu, porque mostra o nível de respeito que ela tinha para com o seu marido. Mas tem muitas mulheres que infelizmente também pisam na bola. Assim como tem muitos homens truculentos, mal educados, ignorantes, estúpidos, grosseiros, como eu falei, com palavras ácidas, que fazem com que as suas esposas, como uma flor bela e bonita no jardim de Deus, murche por causa das palavras. Palavras que ferem, palavras que machucam. Não sabe se dirigir, não sabe se conversar, não sabe tratar. Ah, mas quando é o amigo, aí quando é o amigo, é meu amigo. Cuidado, querido. Você trata melhor os amigos de fora do que os teus filhos e a tua mulher dentro da tua casa. Não faça isso. Não faça isso.
trate os amigos bem, mas nunca deixe de tratar bem e aí melhor a tua família. Porque é a tua mulher que te suporta, é os teus filhos que estão ali te ajudando bem ou mal, mas estão ali te ajudando. São eles, amado. Então que nós possamos entender que um verdadeiro homem de Deus, ele trata com respeitabilidade todos, né? Ele tem uma conversa santa. A nossa vida de santidade, a nossa vida de pureza, a nossa vida de separação para Deus não pode excluir a nossa ternura com os nossos filhos. Você pode ser um homem santo, consagrar a tua vida, orar, jejuar, buscar a Deus, ser um homem da palavra, mas isso não vai anular e não vai tirar o carinho que Deus deseja que você tenha para com a tua família, para com os teus filhos, para com a tua igreja, para com o teu rebanho. Seja um homem santo, ore, jejue, consagre, seja sério no seu, no seu, né, tratar, né, nos seus negócios, eu quero falar essa palavra, nos seus negócios, seja sério. Mas isso não pode anular o carinho, o respeito, o amor, a consideração que você tem para com os teus empregados, que você tem para com a tua esposa, teus filhos, para com o rebanho que Deus te deu. Não pode. Nós vemos aqui esse homem tratando esta mulher com muito respeito, com muito carinho. Louvado seja Deus. E a gente não pode ter, como diz aqui o comentarista, ele chega a expressar assim, um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Não. Oh meu Deus, um viver santo, amado, deveria nos levar a ser mais cortês. Um viver santo diante de Deus deveria nos levar a ser um homem mais educado, mais carinhoso, mais compreensivo, mais misericordioso, porque o viver santo nos leva à verdadeira sabedoria que está aqui em Tiago. E ela é primeiramente pura. Ela é primeiramente pura e depois ela é pacífica. Quem vive uma vida de santidade não vive uma vida de estar em guerra com os outros, irmão. Quem vive em guerra com os outros é quem é carnal. Quem vive na carnalidade é quem vive se medindo, que vive em contenda, que vive achando que é melhor, ou então que está no mesmo nível. É carnal. Quem vive uma vida santa é um homem de Deus que procura viver uma vida em paz com todo mundo, né? E a Bíblia vai nos mostrar que também ela é moderada. Não é aquele exagero, aquele descompasso, aquela coisa, entendeu? Que ultrapassa os limites. Não, é dentro do equilíbrio da moderação. A gente vê também que a sabedoria, ela é tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, né? Então nós vemos aqui, esse era um homem chamado Boaz, um homem sábio. Louvado seja Deus. E um homem santo de Deus, mas a sua santidade não excluiu as pessoas, porque a nossa santidade não exclui, a nossa santidade inclui. Ela não é exclusiva, não, ela é inclusiva, ela inclui, ela atrai. Louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja Deus. E enquanto Boaz está agindo com respeito, com consideração para com todos e com todos, vendo a necessidade de cada um, o nosso Deus já está manifestando a sua graça. Por quê? Porque a atitude de Boaz, né, surpreendeu. Irmão, quando você encontra um homem amoroso, um homem carinhoso, você fica até surpreso, né? Você surpreende. Porque a maioria só quer tratar nos pisões. Então surpreendeu ela, chamou a atenção dela. Tá vendo aí, varões? O que é que chama a atenção? Você que é solteiro, né? E você que é casado também, pai com a sua esposa, mas o solteiro. É o que chama a atenção das mulheres? É isso, amado, né? A beleza passa, o porte físico passa, mas o carinho, a ternura, a compreensão, a atenção. Boaz era um homem ocupadíssimo, mas ele estava dando atenção para uma jovem e ela ficou olhando. Isso surpreendeu muito ela, viu? Dê atenção, querido. Um dos maiores erros graves do rei Davi foi deixar de dar atenção para os filhos. Foi deixar de tratar os filhos. Foi por isso que a casa de Davi a espada desceu. Entendeu? Porque ele foi um ótimo guerreiro, um excelente general de Deus. Mas a família. E aí não é só obra. Pastor, não é só obra.
é também família. Família. Ela é a tua base e a tua família. Aleluia. E eu estou falando para pastores também aqui. Pastor, cuidado. Não é só obra. Não é só obra. Deus quer que a gente faça obra? Sim, óbvio. É o desejo de Deus. Mas cuide da tua família. Nós vemos aqui Boaz fazendo tudo isso. O testemunho de Ruth abrindo portas. E Deus já operando. E Deus já operando. E Deus já operando. Nós vemos Boaz um homem sensível e espiritual, né? Uma firmeza moral, mas de uma sensibilidade e de uma ternura espiritual que causou espanto em Ruth, né? Era um homem com caráter ilibado, idôneo, um servo de Deus temente, um homem santo, piedoso, né? Mas a gente percebe aqui que ele tinha uma sensibilidade. Diz, quem é essa moça? Aí foram falando para ele, ela está necessitada, tá? Deixa mais. Era um homem sensível, né? Era um homem espiritual, mas era um homem sensível. Quantas vezes a gente imagina assim, esse fulano é espiritual, ele fala em mistério, em novas línguas e tal, ele é cheio de Deus. Mas quando há uma necessidade, não tem sensibilidade. Fecha a porta para a necessidade dos seus irmãos. Que espiritualidade é essa? Vocês estão entendendo? Querido, nós precisamos acordar para a realidade espiritual. Seja sensível. Seja sensível. Um olhar faz muita diferença. Uma palavra faz muita diferença. Um toque faz muita diferença. Isso não vai te matar. Aprenda a olhar para as pessoas. Aprenda a sentir a necessidade. Porque num olhar que você olha para alguém quando vai dar a paz do Senhor, ou vai cumprimentar com uma saudação de bom dia, boa tarde, boa noite, você já consegue ver a necessidade daquela pessoa, se você tiver sensibilidade. E Boaz era um homem sensível. Era um homem sensível, tinha um espírito de Deus. Todo homem de Deus que realmente tem o espírito de Deus, ele é um homem sensível. Ele é um homem sensível. Louvado seja Deus. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Ele estava diante de uma moabita, mas de uma moabita piedosa. E isso, a sua sensibilidade espiritual pôde perceber. Porque para fazer o que ela fez, não deixou a sogra, não abandonou a sogra, passou fome com a sogra, dormiu no relento com a sogra, caminhou 120 quilômetros de Moabe a pé até chegar em Belém. Não largou, não abandonou. Estava trabalhando o dia inteiro no sol quente para levar, aleluia, cevada, para levar trigo para casa. Meu Deus, irmãos. Ele disse assim, essa mulher é uma mulher abençoada. Então Boaz, ele soube entender e ser sensível de entender que o Deus de Israel é o Deus de todos. Não é só de Israel, ele é de todos aqueles, aleluia, que se voltam para ele. E ele entendeu que aquela mulher era uma mulher piedosa e que ela estava abrigada debaixo das asas. É uma das expressões mais bonitas do livro de Ruth, essa expressão que Boaz usa, né? Tu vieste te abrigar debaixo das asas do Senhor. Tu vai ser muito recompensada por isso. Tu vai ser galardoada por ele por isso. Porque tu confiaste nele. Tu depositaste a tua fé nele. Você não vai voltar de mão vazia. Ele vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui nós vamos partir então para a nossa terceira e última tópico, que é a conclusão, que é onde Deus ele, então vai recompensar, começar a recompensar Ruth, que aqui é só o começo das bênçãos, né? Só o começo das bênçãos. Então, nós vemos aqui a lei da semeadura, que o comentarista destaca, ele vai informar para nós exatamente que tudo aquilo que a Ruth plantou em Noemi, não abandonando, não largando, amando, cuidando, trabalhando, trazendo para casa, né? Se esforçando, tudo que essa mulher, através do amor que estava no seu coração, praticou para com a sua sogra, ela plantou, irmãos. Querido, não plante vento, porque vai vir tempestade, diz a Bíblia. Não plante vento, porque vai vir tempestade. Plante amor.
Plante amor. E você vai colher o amor benigno, o amor pacífico, o amor longânimo, o amor manso, o amor equilibrado, o amor fiel. Plante amor. Plante amor, meu querido, que você vai colher tudo isso. Viu? Você vai colher. O amor alegre, que dá teu gozo, né? O alegre. E naquele dia de Jeová estava só recompensando. Foi a lei da semeadura se cumprindo. O que esta jovem estava plantando, Deus agora estava recompensando. Não foi por um acaso que ela, ao ir colher espigas, ao ir colher cereais, não foi por um acaso. Foi a mão de Deus levando ela até o seu parente remidor chamado Boaz. Quando nós estamos vivendo na direção do Espírito Santo de Deus, amado, é Ele que conduz a nossa vida. É Ele que nos leva, é Ele que nos traz. E Ele nos leva para o lugar da bênção, para o lugar das nossas vitórias. E Ele então, aleluia, estendeu as mãos e conduziu através das suas mãos a Ruth exatamente para o campo daquele homem temente a Deus, porque sabia do resultado e sabia que ele era o homem que era parente de Noemi. Ruth não sabia. Para Ruth foi uma casualidade, mas quando nós olhamos para isso, nós vemos o agir de Deus trabalhando, o agir de Deus operando, o agir de Deus se manifestando. Louvado seja o Senhor. Meu querido, confie no Senhor. Confie inteiramente no que Deus pode fazer pela tua vida, porque Ele vai te guiar para a tua vitória, vai te guiar para as tuas bênçãos. Foi assim que Ele fez com Ruth. Ele conduziu Ruth até as bênçãos de Deus, e ela foi parar no campo e encontrar este homem tão bom, tão abençoado, que falou isso tudo para ela, que deu segurança a ela. E quando ela chegou em casa e contou para sua sogra, Noemi, eu quero te contar uma novidade hoje que aconteceu. Eu estava colhendo, como sempre, daqui a pouco eu colhi, e caiu no campo de um homem chamado Boaz. Quando Noemi ouviu o quê? Boaz, o nome dele é Boaz. Ele me tratou com muito carinho, ele me tratou com respeito, ele não permitiu que os empregados me tocassem. Eles me respeitaram. E mais, Noemi, ele me deu o dobro. Ele permitiu que os segadores dele deixassem. Olha, eu trouxe mais hoje para a gente vai comer hoje, amanhã, vai ter a semana. E ela se alegrando com Noemi já maravilhada. Só esperou ela terminar de falar. Sim, minha filha, fale. Termine que eu já quero te dizer uma bênção maior. Termine logo. Ele disse, pois é, Noemi. Ele fez eu merendar. Eu estava com fome o dia todo. Ele fez eu assentar com os trabalhadores dele. Eu merendei. Porque é um homem amoroso, um homem de coração bom, Noemi. Aleluia, eu senti. E Noemi, deixa eu te falar uma coisa, minha sogra. Ele é um jovem muito bonito. E Noemi disse assim, minha filha, você nem sabe, mas ele é sobrinho do meu marido, do meu falecido marido. Ele é o parente remidor. E a Ruth não entendeu nada, e então ela teve que contar a história da cultura de Israel, do levirato. Se este homem pode nos remir, pode comprar nossas posses, pode nos devolver, esse homem pode casar com você, minha filha, e pode suscitar filhos à minha família. Deus está olhando por nós. E foi uma festa, irmão, foi uma alegria. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque Jesus estava trabalhando, Jesus estava operando. A esperança brotou no coração de Noemi. Ela disse, Deus, é Deus Jeová, é o Senhor de Israel, Ele está lutando por nós, Ele está nos dando vitória, as portas estão se abrindo, nós devemos confiar nele, minha filha. Deus está mudando a nossa trajetória, Deus está mudando o nosso cativeiro, Deus está... Irmão, foi uma alegria só da casa, aleluia, uma alegria só. Louvado seja Deus. Esse foi o resultado daquela colheita naquele dia. E essa foi a garantia que Deus deu de sobrevivência para Noemi. E que Deus também deu de sobrevivência para a Ruth. Essa notícia, esse encontro. Quando no final da tarde, quando ela veio, que ela falou isso tudo para Noemi. Noemi disse assim, brotou dentro de mim. Aleluia, Deus está me olhando, Deus está me vendo, Deus está nos contemplando, Deus está olhando por nós. Ei, estou falando com você aí.
Deus está te contemplando, Deus está te vendo, aleluia, diante dessa amargura, dessa crise, dessa luta, dessa prova, mas o Espírito de Deus já está trabalhando, já está agindo, já está fazendo a obra. Você vai ver resultados, você vai ver resultados, você vai ver resultados em nome de Jesus, porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai virar teu cativeiro, porque Deus vai mudar a tua história, você vai ver resultados. A alegria tomou conta daquela casa naquele dia, né? E sogra e nora se alegraram pelo fato de Deus colocar exatamente o parente remidor. Elas olharam e viram a esperança em Deus, se alegraram. Noemi se alegrou, Ruth se alegrou, aleluia. Ela fez toda a colheita, irmãos, né? Colheu tudo, de março, louvado seja Deus, até abril, março, abril, até junho, março, abril, maio, 4 meses, colhendo cevada, louvado seja Deus, e colhendo, louvado seja Deus, o trigo. Ela trabalhou e trouxe para a casa dela, mas aquela colheita, aquele resultado das bênçãos que manteve a sua vida física, o alimento necessário, era só o começo daquilo que Deus queria suprir. Deus queria dar muito mais. E Boaz era a porta que Noemi estava vendo que estava se abrindo. Deus tem um Boaz para nós. O nome dele é Jesus de Nazaré, o nosso parente remidor. Ele é o nosso parente remidor. Ele se fez como eu e você, homem. Ele se fez homem. Ele se fez servo. Ele veio, deu a sua vida para remir a tua alma, para redimir a tua alma, aleluia, para resgatar a tua alma. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus nos comprou. E a Bíblia diz em 1 Pedro 1,19 que não foi com prata, que não foi com ouro, que não foi com nenhuma coisa corruptível desta vida, mas foi com seu precioso sangue. Aleluia, ele nos comprou, ele nos lavou. E a Bíblia diz em Apocalipse 1,5 que ele nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai, e com seu sangue ele nos lavou dos nossos pecados. Que Deus te abençoe com esta palavra, que Deus te abençoe, que você tenha um encontro com o parente remidor, que você que por acaso vai estar ouvindo essa mensagem, aleluia, que você possa se encontrar com Jesus, o nosso parente remidor, e que Jesus venha salvar a sua vida, venha entrar com alegria na tua casa. É esse o encontro do parente remidor, aleluia, com a Ruth, é o encontro que promove a alegria no lar, o contentamento no lar. E esse é o encontro que Jesus, como nosso parente remidor, porque Boaz é apenas uma figura de Jesus, o verdadeiro parente remidor é Jesus. Ele vai proporcionar na tua casa alegria, paz, gozo, aleluia, esperança, oh glória, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo isso para a sua vida, que Deus te abençoe. Está muito bom esse livro de Ruth, está sendo edificante, está sendo uma coisa assim muito prazerosa, e que Deus possa te abençoar grandemente com as lições. Até a nossa próxima, se assim Deus nos permitir.